Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor, amém? Todos em paz? Amém? Bom estarmos juntos, mais uma manhã de domingo, mais um dia do Senhor, oportunidade que temos de, ao sairmos dos nossos lares para cultuar ao Senhor, saber que encontrar na nossa família da fé é parte do culto. Você ouviu isso, irmão? Amém? Saber que rever nossos irmãos, abraçá-los, sorrir, cantar juntos, tudo isso é parte do culto público ao Senhor. E é uma alegria para o nosso coração podermos desfrutar desse tempo juntos aqui, buscando também o conselho, a instrução do Senhor, nos ver, nos recordarmos uns aos outros daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E eu quero dar prosseguimento à nossa série de mensagens, irmãos, onde nós estamos abordando ali nas cartas que o apóstolo João escreveu, e nós abordamos nos últimos dias, nos últimos domingos, sobre o primeiro capítulo de 1 João, e hoje nós queremos falar sobre uma parte do segundo capítulo de 1 João. Amém? Localize aí a sua Bíblia, abra em 1 João, capítulo de número 2, para que possamos todos ler juntos aqui a palavra do Senhor. E à medida que você encontra, nós possamos nos colocar de pé. 1 João, capítulo 2. Quantos encontraram aí, irmãos? Amém? Vamos ler do verso 1 ao verso 14, ainda que a exposição não chegará até o verso 14. Nós vamos ver até ali. Amém? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Verso 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens,
escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Falar com o Senhor. Paizinho, nesse espírito de oração e atmosfera, Senhor, de profundo temor e tremor por Tua presença, Pai, nós queremos nós mesmos render a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso entendimento ao Senhor, a fim de submeter a Ti todas as coisas. Confessamos a Ti, Pai, os nossos pecados, confessamos a Ti as iniquidades as quais muitas vezes temos andado e sido enredados nessas coisas. E, Senhor, que essa palavra, que é viva e eficaz, venha produzir, Pai, um pouco mais da obra do Teu Espírito, a obra da regeneração em nosso coração. Que a nossa mente agora não esteja distraída ou difusa, mas que esteja profundamente atenta e sensível àquilo que o Senhor tem a repartir conosco esta manhã. Quanto a mim, Senhor, admito, Pai, a miséria com a qual fui concebido e a miséria a qual, Senhor, eu estaria se o Senhor não tivesse me trazido para a Tua presença. Se a Tua obra não fosse tão viva em mim, Senhor, eu estaria certamente mergulhado no lamaçal do pecado, mas o Senhor tirou, Pai, a mim e minha casa de um charco de lodo e o Senhor colocou os nossos pés sobre uma rocha e tem guiado os nossos passos. Contudo, Pai, que não seja, Senhor, a minha justiça, senão a Tua, que não seja a minha voz, senão a Tua, que não seja o meu tom de voz, senão o tom daquele que é o Supremo Pastor e Bispo das almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar em seu lugar. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nos primeiros versos de 1 João, capítulo 2, onde nós temos de cara o apóstolo João se dirigindo àqueles irmãos, os chamando de meus filhinhos. E nós mencionamos isso recentemente, por conta talvez da faixa etária de João, sendo um irmão já mais velho, mais experiente, sendo um irmão que era ouvido e respeitado no seio da igreja. E ele começa dizendo que ele está escrevendo essas coisas a fim de que os irmãos não o quê? O que a tua Bíblia está dizendo? Mantenha a tua Bíblia aberta, irmão. Para que não pequem. E a impressão que dá quando João vai de cara e diz assim, olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. A impressão que dá é que a gente está sendo encurralado, assim, de imediato, né? Meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Porque a ordenança que nós temos aqui é, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas a frase que vem a seguir, o apóstolo João, extremamente cuidadoso, ele diz, mas se alguém pecar, vocês têm o quê? Advogado junto ao Pai. Então João começa escrevendo algo e ele está dirigindo a atenção dele à obra de Cristo e dirigindo a atenção dos leitores à obra de Cristo, a despeito da natureza humana que tende ao pecado, que tende à libertinagem. Nós vemos então o apóstolo João, quando ele está escrevendo, ele está nos conduzindo de volta a uma verdade essencial, por isso que era tão importante eu ler até o verso de número 14, como lemos. E quando nós percebemos que o apóstolo João ele está fazendo uma condução dos irmãos a falar sobre a obra vicária de Cristo, você ouviu essa expressão? Essa expressão, a obra vicária de Cristo, é uma expressão que a gente não está habituado, mas está falando da singularidade da obra de Cristo. Só Cristo poderia ter feito o que ele fez. Então João está ali nos seus escritos
conduzindo os irmãos a pensar na obra vicária de Cristo, a pensar na comunhão e a pensar no amor. Então eu gostaria de já colocar esses 3 pontos para iniciarmos o nosso compartilhar. João está então chamando a atenção dos seus leitores para 3 aspectos essenciais. Primeiramente, a obra vicária de Cristo. Num segundo ponto, ele está falando sobre a comunhão. E num terceiro ponto, ele está falando também sobre o amor. Nós percebemos que João aqui, como um pastor amoroso, cuidadoso, ele não está escrevendo com um tom de condenação, quando de fato sabemos que se vivermos deliberadamente no pecado, seremos condenados. Mas o tom da escrita de João é um tom de consolar, corrigir e fortalecer. Os irmãos ouviram isso? O tom de João é de consolar, corrigir e fortalecer. E ele anseia, o anseio do apóstolo João é que aqueles os quais ele está chamando de filhinhos caminhem com segurança. Não sei se os irmãos observaram, mas enquanto estávamos aqui orando, fiz menção de um dos salmos, quando o salmista disse que eu estava em um charco de lodo, mas o Senhor então me toma, me põe sobre uma rocha e firma os meus passos. Por quê? Porque somente o Senhor pode nos colocar em uma posição de segurança. E o apóstolo João aqui, ele começa o 2º capítulo dizendo, olha, eu estou escrevendo isso para que vocês não andem na prática deliberada de pecado, para que vocês não pequem. Mas o verso seguinte, irmãos, ele diz, contudo, o que está dizendo na tua Bíblia, irmão? Contudo, se alguém pecar, vocês têm o quê? Jesus Cristo, advogado. E quando João está escrevendo isso, ele não está gerando permissividade. É muito importante entendermos isso. João não está aqui, Felipe, trazendo para nós aquele olhar de que, não, então está tudo bem, vocês têm advogado, vai de boa. Até porque, como dissemos na semana passada, o neoplatonismo que estava presente naquela época e começando a adentrar as portas da igreja, aqueles falsos ensinos, por eles acreditarem que a matéria era má, não, o importante é o espírito, é a alma se conservar pura, a matéria vai acontecer isso mesmo. E João está escrevendo aqui, olha, não é para vocês pecarem. Ou seja, João aqui está enrijecendo a conversa em dizer, vocês são chamados a viver em pureza, irmãos. Vocês são chamados a viver em santidade. Contudo, a justiça humana nada pode perante a justiça divina. O nosso esforço não tem poder para realizar mudanças interiores. Por isso, João então dá prosseguimento em dizer, contudo, vocês têm um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é importante perceber que, ao descrever a vida real, João ele faz aqui uma tríade. Ele une 3 coisas quando nós olhamos o capítulo 1, o capítulo 2 e olharemos os próximos. João está montando uma estrutura textual em modo espiralizado, onde ele vai tocar no mesmo assunto várias vezes na carta de João, ali na sua carta. E ele está criando uma tríade que é vida, amor e luz. É impossível ter vida sem andar na luz e viver com base no amor de Deus. É impossível amar se eu não ando na luz e dessa forma eu não tenho vida. Os irmãos conseguem compreender essa tríade criada por João? E quando ele começa a escrever nos versos 1 e 2, ele faz menção de algo extremamente importante para a nossa vida cristã, que é falando sobre o sacrifício vicário de Cristo. Ele começa com uma nota de esperança. E essa nota de esperança, que se nós pecarmos, nós temos, não é que nós talvez tenhamos, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Se nós pecarmos, a expressão bíblica não é talvez tenhamos. A expressão bíblica qual é aí que está escrito na sua Bíblia? Não. Temos.
E isso, segundo a norma culta da língua portuguesa, é o que chamamos de presente contínuo. E o que é o presente contínuo? É aquilo que está permanentemente posto e não pode ser removido. Você ouviu isso, irmãos? Chamado de presente contínuo, nós temos o advogado. Contudo, irmãos, a nossa compreensão, e temos aqui o Edalson que atua na área, né, o advogado aqui entre nós, na nossa mente, na nossa compreensão, o advogado, ele muitas vezes atua como um defensor a fim de retirar ou remover a culpa. Você ouviu a expressão ou não? Por isso, quando nós temos problemas entre irmãos, e eu ouço às vezes alguma conversa entre alguns, a expressão desculpa não é uma expressão cabível para um cristão piedoso. Porque a expressão desculpa, ela significa o quê? Retirar a culpa. Por isso que quando há dano entre irmãos, a expressão apropriada, qual é, irmão? Perdão. E como já costumamos dizer várias vezes entre nós, a expressão perdão é uma perda grandona. Perdão. É quando a gente assume de fato perdas. A gente não pede desculpa, porque a gente está querendo retirar a nossa culpa. E a verdade é que por conta do pecado nos tornamos culpados. Vocês não estão entendendo isso? E é curioso perceber que João apresenta a Cristo aqui com dois títulos gloriosos. E não na compreensão apenas da língua portuguesa, mas ele está apresentando Jesus como advogado e como justo. Não no sentido de tentar inocentar o culpado, mas de quem intercede com base na própria obra expiatória. Então Jesus, o nosso advogado, junto ao Pai, não está dizendo para o Pai que nós não temos culpa. Esse advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo, está então intercedendo por nós com base na obra expiatória que ele fez. E quando nós enxergamos dessa forma, entendemos o que John Stott pôde dizer quando afirma que Jesus não defende a nossa inocência. Ele apresenta o seu sangue. Você ouviu isso, irmão? John Stott está dizendo que Jesus, o advogado, não está à direita do Pai dizendo, ô paizinho, eles são inocentes. Na verdade, Jesus tem ciência de que nós sim somos inculpáveis e nascemos perversos em nossa natureza. Contudo, por meio da obra expiatória, Cristo apresenta ao Pai o seu sangue como obra de expiação e é na sua justiça que somos justificados. Você compreende isso, irmão? Sabe o que John Stott costuma dizer também? Cristo não defende os pecadores argumentando que são inocentes, mas apresenta o valor de sua própria obra redentora em favor deles. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, em um dos seus livros, a exposição das cartas de João, diz que a perfeição moral, porque quando nós lemos 1 João capítulo 2, João começa dizendo, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. E se a gente ouve isso sem o devido contexto, nós podemos flertar com o moralismo. Nós podemos flertar com a ânsia de não deixar ninguém saber o verme que eu sou. Você entende isso, irmãos? Creem nisso, amém? E Hernandes Dias Lopes está dizendo que a perfeição moral absoluta, ela é impossível de ser conquistada nessa vida. Você, irmão, e eu somos completamente imperfeitos. Quantos compreendem isso de verdade, irmãos? Nós somos, irmãos. Tem uma expressão que a gente não gosta, mas é uma expressão bíblica. Na tradução de João Ferreira de Almeida.
Nós, a fim de cumprirmos o propósito eterno de Deus em nós mesmos, nós somos débeis. Isso fala de debilidade, isso fala de incapacidade. Contudo, Hernandes diz, o perfeccionismo não é bíblico. Porque às vezes a gente tenta, por conta das pressões sociais e às vezes das aspirações que algumas pessoas nutrem em seus corações em relação à escalada ministerial, achando que precisa parecer melhor do que alguém. A gente tenta revelar uma cara de perfeccionismo e isso não é bíblico. E o reverendo Hernandes Dias Lopes termina dizendo que precisamos distinguir entre perfeição posicional e perfeição processual. Você ouviu isso, amém? Perfeição, o que eu disse primeiro? Posicional e perfeição processual. Em Cristo, posicionalmente nós somos justos, mas não por causa da nossa justiça, mas porque fomos colocados por detrás do sangue de Cristo que nos justificou. Você compreende isso? Contudo, segundo Paul Washer costuma dizer, uma das características da graça de Deus e do poder de Deus é que o poder que me resgata não me deixa como eu estou. O poder que me toma para Cristo não me deixa da forma com que eu estou. Por isso, venha então a santificação ou a perfeição processual, que nós aqui, enquanto igreja local, temos usado comumente uma outra expressão, que é a obra da regeneração. Nós somos resgatados do império das trevas e colocados no reino de seu Filho amado. Somos agora posicionalmente perfeitos, posicionalmente. Contudo, não a perfeição absoluta. A obra da regeneração vai nos aperfeiçoando até ser dia perfeito, até a finalização da obra de Cristo, como descrito pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 6. O dia de Cristo, onde a obra será completa e perfeita. Quantos estão comigo até o presente momento, irmão? Sabe o que é importante, então, entendermos? Quando a gente pega um texto como esse, é importante entendermos que existem duas posições que elas são perigosas com relação ao pecado. E que posições são perigosas em relação ao pecado? O primeiro extremo é o extremo da permissividade, onde consideramos que como temos um advogado, então está tudo bem viver de modo deliberado. Você ouviu isso, irmão? Amém? Então, o primeiro extremo da permissividade, onde por confiarmos na obra vicária de Cristo, está tudo bem vivermos de modo desligado, assim, desatento. E o outro extremo é o extremo da severidade, por acharmos que o nosso próprio mérito pode produzir justiça divina. Vale ressaltar que João, ele trata de duas formas a questão do pecado. Quais são as duas formas que João trata a questão do pecado? A primeira forma, ele diz, abra no verso primeiro, irmão, como é que começa a dizer ali? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Aqui João está apertando o cerco e está chamando a atenção para a responsabilidade, abordando o pecado de forma confrontadora, de forma, vamos usar o termo negativo no sentido do bem-estar da natureza humana. Conseguiu compreender bem, irmão, ou não? Me expressei com clareza aqui? Amém? Contudo, na continuidade do texto, ele afirma algo positivamente. Ele diz, contudo, se alguém pecar, temos advogado, a saber, Jesus Cristo, o justo. Então nós percebemos que nós temos que ter cuidado de não nos ancorarmos em nenhum dos extremos. E não nos apoiarmos nem na permissividade e nem na severidade com relação ao pecado. O Wayne Grudem costuma dizer que explica que Cristo é a propiciação. Irmãos, como essa expressão é uma expressão que ela não faz parte do nosso vocabulário, a gente precisa parar e refletir um pouco mais sobre isso. A expressão propiciação, ela está relacionada a tornar propício.
Você ouviu isso, amém? Propiciação tem relação com tornar o que eu disse aqui? Propício. Quando João escreveu que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelo do mundo inteiro, é importante nós trazermos a perspectiva de que no Antigo Testamento existiu, quando nós falamos do tabernáculo de Moisés, tabernáculo, na verdade, nos dias de Moisés, em Êxodo, há a descrição da construção de um objeto conhecido como a Arca da Aliança. E se os irmãos lembrarem sobre como que era essa Arca da Aliança, era uma caixa de madeira de acácia de 1,10 m por 1,10 m e 70 centímetros de altura, tudo bem? 1,10 m, 1,10 m, 70 centímetros de altura, madeira de acácia recoberta com ouro, mas a tampa era uma tampa de ouro puro e maciço, e sobre a tampa tinham ali 2 anjos com as asas viradas um para o outro. E no meio desses anjos ali existia uma chama. E aquela chama era chamada de, aquela região ali entre os anjos era chamado de propiciatório. E segundo a prática levítica sacerdotal antes da vinda de Jesus, no dia do Yom Kippur, também conhecido como o dia da propiciação, naquele dia o sumo sacerdote entrava com o sangue de um animal puro, de um cordeiro que foi conferido, foi verificado, foi examinado e viu que nele não havia qualquer defeito. E com aquele sangue puro era aspergido o sangue, com aquele sangue, corrigindo, era aspergido na chama no propiciatório. E é daí que surge uma expressão do profeta Isaías, de que o sangue aspergido sobre a chama do propiciatório, aquilo vaporizava. E aí era interessante quando Isaías escrevia que aquilo subia às narinas de Deus como um incenso perfumado. Por isso, e é curioso, porque às vezes a gente usa uma expressão extremamente inadequada por uma vida. A gente vai ministrar louvor ou vai fazer alguma coisa e tal, Senhor, que isso possa subir como incenso perfumado às tuas narinas. Quando na verdade, irmão, Cristo é a nossa propiciação. Os irmãos compreendem isso? Cristo é agora aquele cordeiro que foi examinado e visto como cordeiro perfeito, que foi imolado, o seu sangue derramado. E é curioso porque quando Jesus ressuscita dentre os mortos e aquelas mulheres vão tocar em Jesus, Jesus reage brevemente ali de forma afetuosa e diz: não me toquem ainda porque eu não me apresentei ao meu Pai. Porque Cristo precisava se apresentar primeiramente ao Pai para se colocar como a propiciação pelos nossos pecados. Quantos compreendem isso, irmãos? Sabe o que João está fazendo aqui? João está refutando todo e qualquer argumento que desconsiderava que Jesus tinha vindo em carne. Qualquer pessoa que dissesse, não, Jesus não veio em carne, Jesus veio na forma como se fosse uma aura, né? Um espírito elevado. Não. Jesus é o Verbo encarnado. Ele assumiu a forma humana. E ele, como cordeiro perfeito, seu sangue foi aspergido na chama do propiciatório. E então, sim, se tornou algo agradável ao Pai. E a ira de Deus foi aplacada por meio do sangue de Jesus. Sabe o que João está dizendo aqui? Quando ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele está aumentando o nível de confiança daqueles ouvintes no Cristo. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo, irmãos. Tudo que fazemos, tudo que ensinamos, tudo que falamos, só deve fazer com que as pessoas confiem mais na obra de Cristo e não nas nossas obras. Confiem mais na justiça divina e não na nossa justiça. Tudo que fazemos deve apontar para a obra vicária de Cristo.
deve nos lembrar que o sangue de animal não pôde fazer o que somente o sangue de Cristo fez. E agora esse sacrifício perfeito e aceitável ao Pai faz com que agora seja desnecessário ter um dia de Yom Kippur, porque nós vivemos debaixo dessa vida em Cristo, onde Ele já fez a propiciação pelos nossos pecados. E eu posso todas as manhãs acordar e lembrar que as misericórdias dele se renovaram sobre mim, que o meu destino era a morte eterna, mas por meio dele, o sangue dele que subiu ao Pai, se tornando um sacrifício aceitável, é por meio dessa justiça que eu posso ter vida hoje. Na cruz, irmãos, na cruz de Cristo, a justiça e a misericórdia se encontram. Você ouviu isso? Na cruz de Cristo, a justiça de Deus, a saber, a ira de Deus que vai aniquilar o pecado, ela se encontra com a misericórdia do Filho e do Pai. E o Filho se entrepôs entre nós e a ira de Deus, a fim de que a ira fosse sobre ele, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Sabe o que é curioso? É porque às vezes a gente lê algumas expressões e a verdade é que a gente vai ainda reler esse texto daqui a 3, 5, 10 anos, irmãos. E a gente vai descobrir coisas daqui a alguns anos nesse texto que a gente não está vendo hoje. Mas tem uma coisa nesse texto que é uma preciosidade, que é a última palavra do verso 2. O verso 2 está dizendo que se alguém, na verdade o verso 1, se alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. E essa expressão, o justo, ela pode talvez para nós passar despercebido. Contudo, se você abrir a sua Bíblia em Isaías, anote pelo menos esse texto, em Isaías 33, 22, Isaías que foi conhecido, irmãos, como um dos profetas, dentre os profetas maiores, que mais falou sobre a vinda do Messias. E uma das coisas que está descrito em Isaías 33, 22, é que viria alguém, um governante para o povo de Deus, e esse governante que viria, ele seria um legislador justo, correto, onde nele não haveria qualquer tipo de sombra ou variação. Então o que João está escrevendo aqui? João está escrevendo para uma igreja que tinha gentios, mas também tinham judeus convertidos ao Evangelho. E João está escrevendo, dizendo para eles, olha só, o advogado, sabe quem é? O advogado é aquele sobre o qual o profeta Isaías tinha dito. Sabe aquele governante íntegro, correto, que governaria com justiça e equidade, a saber, o justo, esse é Cristo Jesus, e ele está agora à direita do Pai. É como se João estivesse dizendo algo nesses primeiros versos, como se ele estivesse dizendo encarecidamente assim, não se entreguem ao pecado, mas não se desesperem quando caírem. Olhem para o justo que morreu em vosso lugar. Quantos compreendem isso, irmãos? Sabe que tipo de gente essa mensagem acaba produzindo? Que tipo de gente nós vamos nos tornando à medida que vamos entendendo o que está escrito aqui? Vai formando um tipo de gente que sabe que não pode confiar na sua própria justiça e moralidade. Vai produzindo em nós um tipo de gente que é capaz de olhar e dizer numa situação de desentendimento, que é capaz de admitir responsabilidade. É capaz de dizer, sim, eu sou culpado. Tem um problema acontecendo, eu estou envolvido numa situação. Não é o tipo de gente que precisa defender a própria reputação, mas é um tipo de gente que é capaz de olhar para a própria miséria e dizer, sim, eu sou esse cara.
eu sou culpado. E à medida que reconhecemos a nossa culpa, também somos capazes de nos apoiar na mensagem do Evangelho e saber que temos alguém, o justo, Cristo Jesus, advogado, intercedendo por nós por meio não da nossa justiça, mas da sua justiça. Irmãos, isso, à medida que a mensagem do Evangelho e à medida que os desdobramentos da mensagem do Evangelho vão entrando em nosso coração, não dá para a gente ter uma vida soberba mais, irmãos, não é verdade? Não dá para ter uma vida onde a gente acha que a gente é mais do que de fato a gente é. Não dá para se relacionar com as pessoas mais sem pensar em pedir perdão, em corrigir a rota. Não dá para ter um estilo de vida que a gente só vai e não olha no entorno. Porque luz, vida e amor caminham juntas. E é isso que João está ensinando para a gente. São conselhos pastorais aqui de um irmão mais experimentado instruindo um povo que poderia se perder, que poderia viver enganado. Nos versos 3 em diante, como é que começa na sua Bíblia? E sabemos que o conhecemos se obedecermos ou guardarmos os seus mandamentos. Agora João, ele está chamando a responsabilidade em dizer que conhecer a Deus é mais do que crer em doutrinas corretas. Porque João veio com uma base doutrinária importantíssima aqui no começo. Ele veio falando ele fala sobre a ressurreição, sobre o sacrifício vicário de Cristo, ele vai trazendo uma base teológica e doutrinária preciosa. Mas ele está dizendo também que conhecer a Deus é mais do que se apoiar em saber as doutrinas corretas, é andar na luz, como mencionamos na semana passada, e obedecer por amor. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. Tem uma expressão, que é a expressão que vários dos autores bíblicos utilizam, que nós devemos viver de modo sincero. E nós já tivemos essa conversa entre nós aqui na nossa igreja local ao longo dos anos sobre isso. E nunca é demais revisitar algumas coisas, porque o que é a expressão sincero? A expressão sinceridade, sincero, é uma expressão que deriva de um termo em latim, que significa sincera. E que história é essa? Mercadores de vasos de mármore antigos, eles faziam seus vasos e a coisa mais normal é quando você está talhando a pedra, é fazer o que, gente? Trincar. Então, para mascarar ali as trincas, eles pegavam parafina, é o material da vela, derretiam aquele material e passavam em cima do vaso assim, a fim de tampar as ranhuras. Depois eles lixavam e pintavam. E pessoas que fossem comprar vasos, que fossem mais experientes, aquela pessoa que sabe o que está fazendo, ela ia próximo do meio-dia para comprar vasos. Pegava o vaso e expunha ao sol e ficava lá batendo um papinho com o mercador. E aí na hora que ela virava, se houvesse cera, o sol e o calor fariam com que derretesse a cera e as fragilidades do vaso fossem vistas. E o apóstolo João, em vários momentos das suas cartas, usa a expressão que nós devemos ser o quê, irmãos? Sinceros. E o que é ser sincero? É não maquiar as nossas fragilidades. É não esconder de modo humano
aquilo que o sol da justiça e o calor da presença do Espírito Santo certamente trará à superfície e vai revelar. E aí nós podemos escolher, inclusive, irmãos, a forma com que a gente vai viver. Sabe por que a gente pode escolher a forma com que a gente vai viver? Porque a gente vai escolher se a gente vai logo aparecer com as trincas e vai mostrar para o irmão, assim, ó, eu sou lascado mesmo, tá, irmão? Tudo bem? Eu sou esse cara aqui, ó, tem trinca aqui, 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 ó, tá tudo trincado, beleza? Ou eu posso ser aquele irmão, irmã, que vai fazer o quê? Que vai colocar a cera. E agora, João, ele está chamando o povo para dizer assim, olha, gente, a obediência à palavra de Deus é a prova do nosso amor por Ele. E vocês precisam viver com sinceridade. A obediência, irmãos, podem ter 3 motivações. E aí, isso daqui nos ensina muito, né? Sobre qual é a nossa motivação para obedecer. Porque se a gente perguntar aqui, quantos aqui acreditam que estão vivendo de modo obediente ao Senhor? E aí talvez a gente, estou vivendo obedecendo ao Senhor, mas deixa eu chamar a sua atenção. Nós podemos primeiramente obedecer porque somos obrigados. Porque precisamos ou porque queremos. Desculpe, eu li muito rápido aqui. Obedecemos primeiramente porque somos o quê? Obrigados. Uma segunda forma, obedecemos porque precisamos ou obedecemos porque queremos. Ser obrigado, precisar ou querer. O escravo obedece porque ele é o que, irmãos? Obrigado. Do contrário, ele vai ser castigado. E é triste pensar, e aí, irmãos, a gente precisa ter muita atenção quanto a isso. É triste pensar que irmãos que amamos, que podem até ter uma vida de modo obediente externamente, a sua mente está aprisionada a uma forma de pensar que ela tem medo de um castigo de Deus, por isso ela obedece. E ela está obedecendo porque está olhando a Deus não como o nosso Deus que é justo e amoroso, que temos ali a Cristo Jesus como advogado à direita do Pai, e estamos obedecendo simplesmente porque temos medo de ir para o inferno, ou porque temos medo que uma tragédia nos sobrevenha. Pessoas que estão vivendo até mesmo de forma obediente, externamente, mas o seu coração não compreendeu o espírito de adoção de filhos descrito em Romanos capítulo 8. Está se enxergando como se Deus fosse um tirano e estamos trazendo a meritocracia para o meio da nossa vida, porque se eu faço na minha justiça e obedeço, então Deus me premia. Faz sentido o que eu disse ou não, irmãos? Deus me premia. Tem gente que obedece com esse tipo de sentimento. Sabe, existe uma forma mais gospel de usar essa análise. Sabe qual a forma mais gospel de usar essa análise? Não, eu não vou fazer isso não, porque senão pode vir retaliação. Já ouviu essa ou não? E se talvez estamos falando dessa forma porque o nosso coração está preso a uma forma escrava de pensar? Estamos obedecendo porque achamos que se não fizermos dessa forma, Deus vai tirar a mão dele e que de fato o diabo está ao redor, está, irmão, está tudo bem, a gente sabe disso. Contudo, irmão, como diria Martinho Lutero, Satanás é um cão. E Deus está assim, o aprisionando com uma coleira e ele só age com permissão divina. Os irmãos lembram dessa menção? Uma segunda forma de obedecer, para muitos, a gente obedece primeiro porque somos o que, irmãos? Obrigados. No segundo ponto, obedecemos porque precisamos. É o caso de um funcionário. Ele obedece porque precisa. Ele pode não gostar do seu trabalho, mas ele gosta de receber o salário no fim do mês. Sim ou não?
Você se submete a fazer coisas que você não gostaria, exatamente por quê? Porque você sabe que precisa do salário, você tem uma família para alimentar, para vestir. Mas o cristão, irmãos, ele deve obedecer ao Pai Celestial porque ele quer, porque ele tem um relacionamento de amor com Deus. Você ouviu o que eu disse? O cristão, e aí eu lembro do Paulo Borges Júnior usando uma expressão que muitas vezes a gente vai buscar da parte de Deus uma resposta. A gente ouve algo da parte de Deus, discerne algo da parte de Deus e agora a gente quer uma resposta, quer entender o que Deus está fazendo. E muitas vezes Deus não terá uma resposta para nos dar. Na verdade, não é que Ele não tem uma resposta para nos dar, nós não teremos uma resposta dele, mas Ele vai nos colocar um caminho para seguir. E eu posso simplesmente me submeter, entendendo que eu estou debaixo do governo de um Pai de amor. E seguir nesse caminho, mesmo não compreendendo a totalidade de tudo que eu vou passar por esse caminho. Você compreende isso, meu irmão? Wiersbe escreveu sobre isso, dizendo algo. É assim que as crianças aprendem a obedecer. A princípio, obedecem por obrigação. Do contrário, levam umas palmadas. Eu tomei bastante, irmão. Alguém mais aí, não? Alguém tomou umas palmadas bravas aí ou não? Deixa eu só dar uma palavra de esperança para os pais mais novos. Eu tomei bastante palmada e estou saudável, tá, irmão? Então, fique em paz. Tá tudo bem dar umas palmadinhas de vez em quando, tá bom? Deixa eu voltar para o texto. É assim que as crianças aprendem a obedecer. A princípio, obedecem por obrigação, do contrário, levam umas palmadas. Mas com o passar do tempo, descobrem que a obediência significa prazer e recompensa. Agora, olha o problema. Elas aprendem que a obediência significa o quê? Prazer e recompensa, para suprir certas necessidades da sua vida. E aqui eu quero dar uma pausa. Porque aqui nós chegamos num ponto que talvez, quando a gente lê esse texto, que nós acabamos de ver e sabemos que se o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos, então a gente entre aspas, se esforça para fazer o quê? Não. Para obedecer. A gente para a frase aqui. A gente se esforça para obedecer. A gente para a frase aqui. Mas a mente da gente pôs uma vírgula e continua dizendo assim, porque eu vou ser abençoado. A mente da gente faz isso. E a gente não percebeu que trouxe a meritocracia para dentro da vida cristã. E o Wiersbe continua dizendo, a marca da verdadeira maturidade pode ser percebida quando se passa a obedecer simplesmente porque amamos ao Pai, amamos ao Filho e amamos ao Espírito Santo. E se obedecer, irmão, não te trouxer benefício algum? Você ouviu a minha pergunta? E se obedecer te causar prejuízos? Porque dependendo do cenário que estamos inseridos, a obediência, Albis, vai nos causar dano. Obedecer à vontade de Deus vai dar ruim, Bela, em alguns momentos. Mas obedecer é sinal de maturidade. Quando a gente é capaz de obedecer sem pensar em benefícios ou prejuízos. Eu obedeço simplesmente porque eu amo o meu Pai. Os bebês na fé, eles precisam ser advertidos ou recompensados. Aqueles que são bebês na fé só obedecerão quando forem advertidos ou quando forem recompensados. Você tem que ameaçar a repreensão ou você tem que prometer uma recompensa para garantir a obediência. Mas aqueles que são maduros, eles dão ouvidos à palavra de Deus e obedecem simplesmente porque amam a Deus. Tim Keller frequentemente dizia que a graça, preste atenção nisso, a graça não é contrária ao esforço, mas ao mérito. Eu quero repetir essa expressão.
A graça não é contrária ao esforço, mas ao mérito. Somos sim alcançados pela graça e nos esforçaremos para obedecer, porque o esforço é devido ao fato de que é contrário à nossa natureza obedecer. Contudo, não há mérito em nós quando conseguimos dar conta de obedecer. O mérito é a obra do Espírito em nosso interior, que está produzindo em nós uma natureza que é diferente daquilo que a gente faria por conta própria. Consegui me expressar com clareza, ou irmãos? Consegui me expressar com clareza, irmãos? Nós não obedecemos, irmãos, para conquistar o favor de Deus. Vou repetir isso, irmãos. Nós não obedecemos para conquistar o quê? O favor de Deus. Mas porque já fomos amados, já fomos perdoados e temos sido transformados. A obediência, ela é o fruto da comunhão. A obediência, ela é o efeito que o Espírito Santo produz no homem, numa mulher, durante o processo de regeneração. Filipenses capítulo 2, nós conhecemos com clareza esse texto, que diz: tendes, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo, que esvaziou-se de si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E aí nós vemos que ele foi o quê, irmãos? Obediente. Obediente a quem? Obediente ao Pai. Até que ponto ele foi obediente? Até a morte. A morte, não de qualquer forma, a morte de cruz. Isso quer dizer, irmão, que obediência não é mérito nosso, obediência é obra do Espírito em nós. Então, quando a gente dá conta de fazer algo tudo certinho, palmas para o Espírito Santo que continua agindo. Porque em nós, irmãos, não haveria qualquer traço de obediência sozinhos. Você crê nisso, irmão? Como é difícil para a gente ouvir o Senhor, obedecer o Senhor. É contrário à nossa natureza. Como que a gente vê isso se desdobrando na vida de um cristão? Sabe como que a gente vê isso? Quando a gente vê filhos obedecendo os pais. Quando a gente vê filhos obedecendo aos pais, mesmo sendo os pais imperfeitos como são, nós estamos vendo a obra de Cristo atuante ali. Quando nós vemos profissionais dentro de suas empresas honrando seus patrões naquilo que é lícito e justo, eles estão ouvindo e obedecendo os seus patrões. A obediência só pode ser produzida por obra do Espírito. Isso glorifica o Senhor, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, nós não queremos gente que só glorifique a Cristo nos cultos públicos. Nós queremos gente que glorifique, queremos encorajar gente a que glorifiquem a Cristo em todos os espaços. Você está entendendo isso, meu irmão? O Evangelho, John Stott disse algo. O Evangelho não cria perfeição instantânea, mas um coração que luta contra as trevas. Você ouviu isso? O Evangelho não cria perfeição instantânea, mas sim um coração que luta contra as trevas. Esse texto nos traz algo extremamente importante. Primeiramente, que Cristo é advogado, o justo, nossa segurança diante do Pai. O andar na luz é a evidência da verdadeira fé. O amor é o mandamento que sustenta
a comunhão. Amém, irmãos? Pastor, e quando eu pecar? Olhe para o advogado que é justo. Você ouviu isso? E quando eu pecar, o que eu devo fazer? Olhar para o advogado que é justo. Preciso viver o novo mandamento, amando como Cristo me amou. Preciso andar na luz, quando o mundo me oferecer as trevas. Vamos ficar em pé? Vamos falar com o Senhor?